Amém. Isaías capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus pedras, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é a obra de Deus. Aí Jesus não para e diz assim: e sobre esta pedra não só edificarei, mas tem uma outra promessa. Qual é a promessa? A missão não vai parar, a missão vai continuar, porque as portas do inferno não prevalecerão. Mas o que Deus quer com o seu povo é que o seu povo conheça. Oséias capítulo número 4, Deus tem uma combina com o povo, porque o povo não conhece Deus. Salmo número 14, o salmista escreve: Deus olhou dos céus e olhou para os filhos dos homens, procurando um homem que o conhecesse. Mas Deus disse: nenhum conhece. Quando eu leio, aleluia, ainda na Bíblia, nós entendemos que Deus procura sempre que os homens o conheçam. Lá no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, Paulo começa a dizer assim: presbítero Francisco Gonçalves, que Deus já se manifestou a toda a criação, porque os astros, os planetas, o universo, isso manifesta a glória de Deus. Mas isso é só uma parte, é só a criação, e não é isso que Deus tem para o seu povo. Deus não quer que o povo só contemple pela sua criação. Deus quer, como foi cantado aqui, Deus quer intimidade, Deus quer conhecer o povo, e quer que o povo conheça Ele. Então escuta uma coisa: se você veio para conhecer a Deus, levanta a tua mão, abre o teu coração, aleluia. Mas é obra missionária. Quando Deus chama Abraão, aí Deus faz essa promessa, aí Deus vai dizer: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você pode contar a estrela. Abraão diz: não consigo, porque o que Deus tem, volto a repetir, na vida daquele que tem um chamado, são coisas invisíveis, não conseguimos medir, não conseguimos nem imaginar. Aí Deus diz: não consegue contar as estrelas? Não. Então conta a areia da praia. Abraão diz: não consigo, Senhor. Aí Deus fala para Abraão: é isso que eu tenho para você, Abraão. Eu tenho algo tremendo, eu tenho algo sobrenatural. Escuta uma coisa: você que tem desejo de conhecer Deus, Deus vai trazer para você o que está escrito em Jeremias, capítulo número 33, e o versículo número 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes que ainda não sabem. Só você que vai conhecer a Deus. Deus está cumprindo para quem quer conhecer a Deus. Quando eu quero conhecer a Deus, Deus se apresenta para mim. Eu fico imaginando aqueles meninos lá diante
E eu não vou prostrar-me diante da tua inquisição. Os meninos, a Bíblia diz que eles ainda não conheciam a Deus pessoalmente. Mas a fé daqueles meninos chamou a atenção de Deus. Talvez, irmão, você vem para o culto e vem para outro culto, chega igual e volta do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você ainda não sente desejo de conhecer Deus. Eu sei que você tem fé, mas a sua fé talvez esteja inerte. Mas nessa noite Deus está ativando a tua fé, dizendo assim: se deixar a tua fé ficar ativa, eu vou me apresentar como de Os meninos não conheciam Deus, mas serviam a Deus com fidelidade. Mas quando diz assim: se tu não adorares a estátua, coloca fogo aí nessa fornalha. Aí todo mundo com essa história começa a colocar lenha na fornalha. E os meninos estão lá dizendo assim: pronto, eu. E aí, meu filho, como é que é? Eu acredito que ele diz assim: Israel, Ananias e Azarias, o famoso Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu creio que um coloca olhando para o outro e diz assim: está pronto. E o outro diz assim: prontíssimo, eu já cheguei aqui em Babilônia, pronto. Eu vim para Babilônia, não foi só usufruir do conforto, eu vim morrer pelo meu Deus. Aleluia! Aí Nabucodonosor fica irado e diz assim: aquece 7 vezes. Aí os meninos olham para o outro e diz a Bíblia: Nabucodonosor pega os grandes, pega os fortes, coloca os meninos, amarra os meninos e começa a levar para a fornalha. E a Bíblia diz que quando aqueles foram jogar os meninos na fornalha, eles morreram e os meninos ficaram em paz. Meu parente, Deus envia 10 pragas. Quantas pragas? Em toda a terra do Egito. Só que dentro da terra do Egito tem um lugarejo chamado Gozém. A praga primeira cai de um lado, cai do outro, cai na frente, cai atrás, e em Gozém não cai nada. Por quê? Porque aos seus anjos dá Deus a sua ordem para o seu lugar. Não caiu na tua direita, nem desliga o teu lado, mas não sai, porque Deus está te guardando. Aí quem vai jogar os meninos morre. Toca assim, irmão, para o teu lado, para ele ficar chateado mesmo e diz assim para ele: Deus te guarda, irmão. Glória a Deus. É por isso que hoje está se virando ano. Você passou por onda, você passou por bola, você está ainda na moinha, você está ainda no estreito de Jeová, mas você está de pé. E talvez o menino diz: eu pensei que ia cair, não cai não, porque Jeová o fogo está lá, a chama está ardente. Aí quem não lembra de Isaías capítulo 43? Quando passares pelo fogo. Aleluia! Só hora do inimigo, você vai ficar de pé, porque quem te chama de guarda, o guarda de Israel não dormita, e quem Deus igreja, ele não dorme, ele está esperando. E os meninos caem na fornalha. E a Bíblia diz que a única coisa que foi tocada pela chama foi a corda que os prendia. Porque ninguém pode prender um adorador, ninguém pode prender o Senhor de Deus. Pode amarrar, mas as cordas se queimam. E se aos você as quebra, e se colocar corrente, cai por terra. Porque ele sabe, ele tem a força, ele tem o poder, ele é Deus no céu, ele é Deus na terra, ele é domingo na terra. E se você acredita nesse Deus que liberta das prisões, agora aí. Mas os meninos estão lá agora na fornalha. Deus não livrou. É por isso que você ainda não saiu dessa forma. É por isso que você
encontra lá no vale. Porque fornalha é lugar de conhecer Deus intimamente. A fornalha é onde Deus está dizendo assim: você só me servia e me serviu com fidelidade. Eu te lancei aqui no fogo, porque aqui dentro eu quero conversar com você. Aleluia! Fornalha mata só quem não conhece Deus. É verdade. Aleluia! Agora os meninos estão lá dentro, eu adorando o Senhor, irmão do céu. Eu nunca tinha visto, só foi esse dia, um culto com 3 pessoas, dentro de uma fornalha, um culto abençoado. Aí eu entendi, Jesus diz isso para nós: ao estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei entre. Aí estão os 3 meninos dando glória a Deus e aleluia. Eles ainda não conheciam Deus. De repente Deus desce, oh glória. Aí os meninos estavam dentro da fornalha. Aí aqueles pensavam que eles tinham morrido. Aí de repente, quantos eu lancei lá dentro? Aleluia! Meu Deus, agora era 3. Aí eu relim com ele de novo e disse: por que eu estou ouvindo 4? Glória a Deus! Aí eu fico imaginando os meninos lá dentro, não está nem dando moral pro rei. O povo na frente direita, os meninos morreram queimados, e os meninos lá dentro conversando com Deus. Aí eu creio que agora Deus disse: olha, eu vim pessoalmente, porque aquele que faz a minha obra, eu já, aleluia, se tu não der glória a Deus aí. Se tu não der glória a Deus aí, tu está mal, porque acredito que Deus está falando para os meninos assim: ó, vocês me serviam só de ouvir falar. Aí agora eu vim pessoalmente para dizer para vocês que a partir de hoje, depois que vocês saírem dessa fornalha, o nome de vocês vão ficar eternamente escrito no meu livro. Deus que na sua vida é perpétuo, o Deus que na tua vida é para sempre. Deus não tem coisa pela metade e nem compensação. Prestação como eu dividi 24 vezes se deixar, e se deixar divide para São Francisco até a eternidade. Mas Deus não, Deus faz e faz a lista. Aí eu digo assim: quando vocês saírem, eu vou colocar o nome de vocês para ser espalhado nos 4 cantos da terra. Então, se você quer intimidade com Deus, não tem essa fornalha. Aleluia! Aleluia! Conhecia só de ouvir, mas agora o próprio Deus está lá dentro. Eu creio que quando chega a hora de tirar os meninos, creio eu, os meninos não queriam nem saber. Eu creio que abre a porta, sabe, de longe. Tá, pensar, quer ver, né? Pode vir para fora, os meninos, não. Que nem tá bom. Vem para cá, que tá bom. Como é que vai? Glória a Deus! Como é que entra aonde Deus abre para você? A porta que Deus abre só é para você. Isso não é. O que Deus tem para você só é para você. Aí eu fico imaginando os meninos: vem aqui dentro, aqui tá bom. Aleluia! Eu creio que os meninos não queriam sair da fornalha, porque o importante é onde Deus está. Glória a Deus! Eu vou repetir: pastor, eu saio para embora, eu saio para você para onde? Escuta, irmão, o bom é a presença de Deus. Quando tem a presença, pode estar aqui, pode estar onde for. Agora escuta uma coisa: se a presença de Deus não for, foi isso que Moisés falou para Deus. Deus disse: Moisés, envio eu um anjo para estar contigo na jornada. Moisés dá um salto e diz: Senhor, com todo respeito, não estou aqui para agora aqui, sabe, Deus? Não estou para questionar o Senhor, não, porque eu sei que o Senhor sabe mais do que eu. Mas escuta, Deus, anjo não. E eu fico imaginando, Deus, mas anjo tem poder. Um anjo só matou 185 mil. Um anjo só, ele faz, sabe, irmão, um chamado lá na nossa bagaceira. Um anjo só faz uma bagaceira. Aí Moisés disse: Deus, eu sei que um anjo tem poder.
Não, Deus dizia, então na verdade vai ter um arcanjo, Miguel, porque Miguel vem resolver. Aí não, Deus arcanjo, não. Então eu quero serafim, aqueles seres que são afogados, que estão aqui assistindo hoje, também não quero serafim, não. E o que é que tu quer? Senhor, se a tua presença. Glória a Deus. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que a nossa geração quer a presença de fulano, quer a presença de Beltrano, quer isso e quer aquilo, mas não quer a presença de Deus. Mas o Senhor essa noite vai chacoalhar a geração e vai dizer agora, povo, porque melhor do que ter um anjo é ter a minha presença. Espírito de Deus. Mas o Deus que você serve é o Deus das missões. E quando esse Deus faz essa promessa a Abraão, Isaac e Jacó, a sua descendência cresce em número. Todos conhecem a história. De repente, Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta reis, ainda que não era o plano de Deus, a sua nação guerreira. Todos eles falham, profetas falham, sacerdotes falham e os reis também falham. Mas Deus tem uma missão para cumprir ainda, porque não é que o homem agora tirou ou quebrou a aliança que ele tinha com Deus. E a missão agora de Deus é salvar a sua criação. E quando os sacerdotes falham, quando os profetas falham, quando os reis falham, Deus tem agora um plano. E o plano diz a Bíblia que antes da fundação de todas as coisas, Deus havia ali ensinado através de Moisés o rito, aleluia, judaico, chamado sacrifício. Sacrifício era um animal que era imolado, degolado, e o sangue daquele animal aspergido sobre as pessoas, ali, de uma forma simbólica, lavava ou retirava o pecado e a transgressão do povo. Os sacerdotes e o sumo sacerdote aspergiam o sangue do animal nas pessoas, dizendo assim: essa aliança agora é no sangue desse animal, e agora pelo sangue desse animal vocês estão dizendo do pecado. Mas a Bíblia diz que sangue de bode e sangue de qualquer outro animal não poderia de fato tirar o pecado do homem. E Deus ainda tinha essa missão. Como pode agora Deus salvar aqueles que eram seus? Aí a Bíblia diz que João, aleluia, em sua visão lá no Apocalipse, João disse que viu uma vez, nessa visão ele viu um silêncio, e ele viu também um livro selado por dentro e selado por fora. 7 selos havia nesse livro, e João começou a ouvir alguém dizendo no céu: quem pode quebrar esse selo? Quem é digno? João viu e percebeu que nem anjos, nem arcanjos, querubins e nem serafins, nem um homem que já havia morrido e estava lá diante de Deus era digno de desatar aquele selo e quebrá-lo. Mas João diz que quando ele ia ficar triste, Deus já foi animando aquele homem e disse: João, não precisa ficar triste. E João diz: quando eu levanto a minha cabeça, eu vi uma coisa interessante. E o que foi que tu viu, João? Eu vi um cordeiro. E quem é esse cordeiro? O cordeiro é aquele que quando João Batista vai ali batizado, João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo. E esse cordeiro vem, e o cordeiro vem para trazer de volta aqueles que eram da descendência de Abraão. Mas João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 12: ele veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Mas João continua a frase dizendo: mas a tantos quantos creram nele, Deus lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus. Agora escuta uma coisa, deixa eu ver aí, aqui na nave e aqui também, aleluia, no púlpito, deixa eu ver quem é filho de Deus, porque aqueles que receberam aqueles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aí Jesus veio para salvar o Judeu não quis, aí nós gentil pela carona. E
veio para essa missão, salvar aquilo que havia perdido. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério, e o seu ministério é a pregação, a mesma que João Batista. A pregação é arrependam-se dos seus pecados, porque Deus quer salvar as almas dos homens. A Bíblia diz que João tem um ministério curto, ou melhor, um ministério até um pouco abrangente, mas João agora havia de morrer. Arrancam a cabeça de João e levantam o ministério de Jesus. A pregação de Jesus é a mesma. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. A pregação de Jesus não dá golpe, e alguns começaram a clamar contra a vida de Jesus. Mas Jesus veio aqui com essa missão de quê? Salvar aqueles que estavam. Aleluia! Detalhe, a missão de Jesus não é viver, a missão de Jesus é morrer. E ele veio sabendo que ia morrer. É por isso que o nome Getsemane, ou Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João. Olhem comigo. E ele começa a orar dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus sabia, ele entendia a missão a qual vinha. E ele diz: Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Para fazer a missão, você precisa entender e você precisa deixar a sua vontade. Aleluia! Para fazer a vontade. Glória a Deus! Aleluia! Jesus orou por 3 vezes. E na terceira vez, Lucas escreve que o seu sangue começa a ter um fenômeno. O seu suor torna-se sangue. Jesus está aflito. E olha que ele disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está aflita até a morte. Mas Jesus não abandona a sua missão. Meu Deus! Aleluia! Procura o irmão cautelar e fala para ele: não deixa a tua missão. Não, irmão, aí não. É para falar com o nome do profeta. Fala para ele assim: ó, não deixa a tua missão. Aleluia! Glória a Deus! Porque tem pessoas que querem deixar a missão. É verdade. Na linguagem militar diz abortar a missão. Pastor, a luta é tremenda, a luta é ferrenha, eu não estou dando conta mais, mas quem disse que ele te promete de rosas? Ele te chamou e ele te disse assim: ó, você vai, Aleluia! e no caminho vai ter serpente, no caminho vai ter escorpião, no caminho vai ter veneno. Foi isso que Jesus falou. Ele nunca disse que seria uma trajetória simples, majestosa, sem nenhum problema. Ele diz: tem serpentes e tem escorpiões, e vão tentar até te envenenar. Só que Jesus não fica nisso, mas vamos lá. Aleluia! Aí ele vai dizer assim: ó, se tu não der glória a Deus, está ruim aí. Porque Jesus diz assim: ó, tem serpente, tem escorpião, mas você vai dizer do escorpião: vamos lá. E se você beber água mortífera, não fará mal algum. A serpente caiu para pisar, viu? A Bíblia diz lá no livro do Êxodo que Deus disse: Moisés, o que é que eu tenho na tua mão? Moisés disse: eu tenho um cajado. Moisés, lança esse cajado no chão, eu vou te mostrar um negócio. Aí Moisés joga o cajado, e o cajado transforma numa serpente. Aí a serpente está ali olhando, a serpente quem conhece, né? Meu Deus, eu vou falar com vocês, tá? Eu sei que Deus deu o poder para pisar em serpente, mas eu tenho um pouquinho de daquele troço lá. Por medo de ficar mais de 500 quilômetros de distância de mim. Mas eu fico imaginando Moisés olhando aquele cajado transformando em serpente. A serpente para lá e para cá. E eu imagino Moisés meio espantado. E eu acredito que Moisés
que na cabeça não. Porque pisar na cabeça da serpente foi dada uma promessa para Jesus. Agora escuta que não terminou. Quem vai pisar na cabeça da serpente é Jesus. Aí Jesus ele dá um pouco de eu sozinho não. E quem é que vai mais? Eu vou levar a minha igreja para pisar. É por isso que Moisés cai na cara, porque a cabeça da serpente vai pisar. Então escuta uma coisa: quem vai pisar na cabeça da serpente, levanta a tua mãe na glória. Porque Jesus vai encerrar o seu ministério. Depois do suor transformar-se em gotas de sangue, Jesus vai ser vendido, traído, deixado por todos. Não ficou nenhum do lado de Jesus. Foi levado para ser julgado injustamente. Cuspiam, batiam, humilhavam e diziam: quem te bateu? Ao Rei de Deus. Levado para Pilatos. Pilatos não quer julgá-lo, quer soltá-lo, mas os judeus dizem: crucifica, joga para Herodes. Herodes quer ver maravilhas. Jesus não faz nenhum sinal, retorna para Pilatos. Pilatos diz: vão soltar. Ele diz: não solta. E o que eu faço? Crucifica. Não achei nenhum mal nesse homem. Crucifica. Pilatos lava as mãos e diz: então vocês são culpados. Jesus vai ser chicoteado. Azorrague é o chicote. E laceram o seu corpo. Depois escarnecem. Colocam em sua cabeça uma coroa de espinho. E batem na sua cabeça e a coroa com caniço, e começam a zombar, lançam sobre ele uma capa vermelha e se ajoelham para ele, dizendo: ó Rei dos Judeus. Jesus está calado, Jesus está em silêncio. Por quê? Porque a missão de Jesus ainda não tinha terminado. Jesus já sabia que a sua missão ainda estava pela metade, porque a missão de Jesus só terminaria na cruz do Calvário. Levam Jesus para ser crucificado. Jesus leva o partículo da cruz. Jesus vai levando e subindo ao lugar, ao monte da caveira. Jesus agora está ali e levanta-se um homem chamado Simão Sirineu para ajudar Jesus, porque a cruz era pesada. Pesada por quê? Porque ali representa o teu pecado. Ali representa o meu pecado. E o meu pecado e o teu pecado são pesados. É por isso que Jesus diz ao Pai: Pai, faz a tua vontade, porque eu sei que os meus filhos não vão suportar, eles não aguentam o peso, coloca sobre mim. É por isso que Pedro escreve a sua epístola e diz para aqueles que estão ansiosos: se você tem ansiedade, não fique ansioso não, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E Jesus está passando agora por necessidade espiritual, não, mas física e emocional, porque Jesus também é um homem. Coloca Jesus numa cruz e lança ali sobre ele, prega na sua mão direita, prega na sua mão esquerda, prega nos seus pés e começa a levantar Jesus naquela cruz. Jesus está agonizante e Jesus está prestes a morrer, a morte mais cruenta que então. Alguns dizem que a morte de crucificação é uma morte cruenta, ou morre asfixiado, ou morre de todos os tipos de dores que encontra-se na cruz. Mas Jesus estava lá em silêncio, dizendo só assim no seu coração: Pai, a minha missão eu vou cumprir. Coloca alguém na direita e coloca alguém na esquerda. Alguém diz: olha, tu não és o Filho de Deus, sai dessa cruz, rapaz, salva você e salva nós também. O outro resolve dizer assim: ei, fique em silêncio, tu não teme a Deus, nem estando na mesma condenação. Nós na verdade merecemos. E esse irmão, muitas vezes nós estamos fugindo, porque nós merecemos. Mas ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino,
lembra-te de mim. Aleluia. Pergunta comigo, eu sei. Com voz de profeta, diga assim, eu sei. Que mesmo na luta, Deus lembra de mim. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Ele expira. E antes dele falecer, ele diz: hoje mesmo vai estar comigo? Porque o que Jesus tem na vida da igreja é para hoje. Eu vou repetir: o que Jesus tem para a igreja é para hoje. Pastor, porque nós não recebemos, porque nós ficamos aí impressionados e correndo atrás de outras coisas e não buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Aí Jesus morre. Aí agora vamos providenciar o funeral. Sexta morre. Sábado está todo mundo em silêncio. Aí no domingo, algumas mulheres vão ao túmulo. E quando chegam ao túmulo, vê que a pedra estava retirada. Não havia nenhum corpo, não havia nenhum cadáver. As mulheres se espantam. Jesus se aproxima e fala para Maria Madalena: mulher, o que procuras? Por que procuras entre os mortos aquele que já vive? Tem pessoas que precisam ser curadas porque ainda estão buscando dentre os mortos. Buscar entre os mortos fala de passado. Passado que traz de fato uma ferida emocional, uma lacuna que ninguém consegue preencher. E não fica, pois, procurando dentre os mortos, porque Jesus já ressuscitou e Jesus já tirou aquilo que estava lá e já levou para outro patamar. Para de ficar pensando no ontem, para de ficar pensando no sábado, porque domingo Jesus já começa a trabalhar. E a missão é dada para a igreja. Os apóstolos levantam com o seu ministério, levando a mensagem que Jesus havia morrido, mas agora havia ressuscitado. Os apóstolos agora estão incumbidos de levar a mensagem do reino. A igreja tem a missão. Que missão é essa? Não é essa, irmão, de ficar sempre nos domingos se reunindo, adorando a Ele e glorificando. Isso é bom, isso é um desejo de Deus, mas a missão da igreja não é apenas essa. A missão da igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, aleluia, e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A missão da igreja é andar, a missão da igreja é anunciar. E se você que está no nosso meio é crente e se sente salvo e ainda não está fazendo aquilo que devia fazer, levanta nessa noite e começa a anunciar que Jesus vem. E você que entrou aqui dentro nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: Ele vem. Porque a missão da igreja é anunciar que Ele vem. E a missão da igreja é anunciar que Ele vem. Eu vou repetir: a missão da igreja é anunciar que Ele vem. Mas Jesus diz: grande é a seara e poucos são os. Todo mundo quer ser ovelha, mas ninguém quer ser o pastor. Porque a ovelha tem que ir alguém buscar, tem que ir alguém ir atrás, mas seu pastor tem que ir pelos vales, tem que ir por todos os caminhos para buscar. É por isso que Jesus diz: olha, grande é a seara, mas poucos são os. Porque para fazer a obra, primeira coisa que nós precisamos entender
é que para fazer missão você precisa entender a urgência da missão. A segunda coisa para fazer missão é que você precisa ter compromisso com a missão. E a terceira coisa que você precisa entender, que para fazer missão você precisa amar a missão. E tantos quantos estão aqui gostam de ser amados, sim ou não? Sim. Todo mundo gosta de ser amado. Eu quero ver amar. E Jesus está dizendo assim nessa noite: eu tenho e eu vou fazer, porque eu preciso fazer. E nessa igreja, e nesse povo, a partir de hoje, eu vou chacoalhar alguns que estão aí paralisados, aqueles que Jesus chamou e estão estagnados. Jesus chamou aqui nessa noite para dizer assim: eu vou chacoalhar a sua vida, mas você vai fazer a minha obra. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou repetir. Sabe quem está travado? Porque você está fazendo. Verdade. Sabe por que está lá ainda uma briga terrível que você está fazendo? Sabe por que a porta fechou? Porque você está fazendo. Sabe por que você está tentando de todo jeito para dar certo? Porque você está fazendo. Mas quando você começar a fazer aquilo que Ele te enviou, aleluia, glória a Deus, é você fazer aqui e Deus trabalhando a teu favor. glória a Deus, aleluia. É você dizendo para alguém que Jesus é bom e Jesus salvando a tua casa. É você dizendo que Jesus vai voltar e Jesus salvando os filhos. É você dizendo que Jesus vai voltar e Jesus salvando o marido. É você dizendo que Jesus vai voltar e Jesus salvando a esposa. Então, se você quer ver milagre na sua vida, começa a anunciar que Jesus está voltando. Glória a Deus, Vamos ficar ao pé, irmãos. aleluia. Grande é a seara e poucos são os. Isaías tem a visão de Isaías leva-o ao entendimento. Por isso falei que para fazer missão primeiro precisa entender. Ele entendeu que ele era um pecador, homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios. A primeira coisa que Isaías fez foi entender a sua situação e entender que a santidade de Deus transforma a vida do homem. A segunda coisa que nós entendemos com a visão de Isaías é que Isaías, depois de ouvir Deus dizendo assim: teus pecados foram perdoados e os teus lábios foram tocados e foram purificados. E ele ouviu Deus dizendo: quem é que eu vou enviar? E Isaías toma a palavra e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entendo que para você fazer isso, entende, e depois compromisso. Compromisso e envolvimento. Tem muitos que são envolvidos, e envolvimento fala de algo superficial, que até ora, que até contribui, mas é só artificialmente. Compromisso não. Compromisso é algo que no seu original diz: promessa feita de uma forma de ambas as partes. Compromisso é dizer assim: Jesus, eu vou servir e eu vou servir o meu melhor. Compromisso é aqueles que dizem assim: eu não só contribuo, mas eu vou de fato mergulhar de cabeça na obra missionária. E como eu faço isso? Amando. Você precisa amar as almas que estão se perdendo. Quantas pessoas hoje não desceram a cova, não desceram a sepultura, e você talvez não orou durante o ano inteiro por alguém que está nessa forma. Talvez 300 e tantos dias foi uma oração só por mim e por eu mesmo. E Jesus está dizendo: começa a orar pelas almas que estão se perdendo. Glória a Deus.
enchentes, terremotos aí em grande escala em outros países. O nosso Brasil está afetado com muitas doenças, dengue, câncer, e tem ceifado muitas vidas, e muitas delas são pessoas que não ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque talvez você não está fazendo aquilo que Deus te chamou. Porque você está fechado dentro de si. Mas essa noite o Espírito Santo te diz: desperta por que dorme. Desperta por que dorme. Para de ficar encontrando direção em outra coisa. Para de ficar se excusando do teu ministério, do teu chamado. Começa a fazer aquilo que Deus te incumbiu. Deus não te tirou de trás das malhadas. Deus não te tirou dos botecos. Deus não te tirou da vida promíscua. Deus não te tirou de uma vida cheia de demônio. Deus não só fez isso para você vir para a igreja de domingo, não. Deus te libertou e te salvou para você falar do nome dele. Glória a Deus. Começa a falar do nome dele. Aleluia. Começa a falar do nome dele. Começa a anunciar que Jesus vem. E de você para a igreja vai ser arrebatada. E aqueles que não estiverem preparados vão ficar aqui para sofrer a ira de Deus. E alguém diz: não tem inferno, não, o inferno é aqui. Né? Você não tem dimensão do que é inferno. Inferno, Jesus revela: o bicho não morre, o fogo não apaga, suplício de dia e de noite, consciência dizendo que está aqui, mas devia estar em outro lugar. E você imagina, porque você passou por uma luta, isso aqui é um inferno. Essa luta que passa vai passar, mas no inferno é eternamente. E nessa noite, você que entrou no nosso meio tem a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Aleluia. Quem dentre nós veio para entregar a vida para Jesus e veio disposto a entregar, pode ir para frente, nós vamos orar por você. Talvez você que está desviado, afastado do Evangelho, afastado da casa de Deus, e ouviu essa palavra e você veio fazer um concerto com Deus. A oportunidade é agora, porque o Senhor, nosso Deus, te chama e o Senhor está bradando no seu coração, dizendo assim: vem para mim, porque ainda dá tempo. Mas na hora que a trombeta soar, não vai dar tempo para nada. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Ainda dá tempo. Onde está a primeira pessoa nessa noite para reconciliar com Deus Todo-Poderoso?